Disse então: Um homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao seu pai: Pai, dê-me a parte dos bens a quem tenho direito. Então ele dividiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo o que tinha e viajou para um país distante, e ali esbanjou os seus bens, levando uma vida devassa. Quando já tinha gastado tudo, ocorreu uma fome severa em todo aquele país e ele começou a passar necessidade. Ele até mesmo se pôs a serviço de um dos cidadãos daquele país, que o enviou a seus campos para cuidar de porcos. E ele desejava matar a fome com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quando caiu em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm fartura de pão, enquanto eu estou aqui morrendo de fome? Vou partir e voltar para a casa do meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Assim levantou-se e foi ao encontro do seu pai. Enquanto ele ainda estava longe, seu pai o avistou e teve pena. Então correu e o abraçou e beijou ternamente. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse a seus escravos: Depressa, tragam uma veste comprida, a melhor, o vistam-no com ela, e ponham-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Tragam também o bezerro gordo, abatam-no, e vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Hoje se faz festa no céu. Hoje se faz festa no céu, porque estamos aqui todos reunidos em diferentes localidades, mas unidos num único propósito de buscar cada vez mais a cura da nossa família, a restauração do nosso lar e a nossa cura interior. Seja mais uma vez bem-vindo a esse atendimento, esse encerramento. E é com base nessa palavra, nesta parábola, nesta história que o nosso único mediador, Jesus, contou, que quero iniciar esse atendimento de hoje. Hoje não é momento de nós nos lamentarmos ou diante de Deus Altíssimo nos sentirmos em culpa, mas é o momento de voltarmos para a casa do Pai. E eu quero abrir esse atendimento de hoje com essa restauração completa de cada um de nós, com essa cura e libertação completa que estamos recebendo e vamos mais uma vez receber hoje, pedindo a você que se renda. Como o filho pródigo reconheceu que precisava voltar para a casa do Pai, quais são as situações que hoje você ainda precisa lidar com isso, limpar em você, para que você também volte para a casa do Pai. Porque tudo é do Pai, tudo é do Altíssimo Senhor Deus, inclusive a nossa vida, a nossa família e a restauração completa do nosso ser vem única e exclusivamente dele. Portanto, nesse momento inicial, eu quero sugerir a você que ao ouvir essa música, você vá lembrando de situações que você ainda precisa pedir que isso seja limpo em você. Pensamentos, atitudes, situações talvez que você sabe que isso desagrada a Deus, que isso te afasta dele. Vamos nesse momento reconhecer o nosso Deus Altíssimo como único Senhor, aquele que de fato
nos traz verdadeira transformação e verdadeira libertação. Aquele que nos veste novamente, nos dá uma veste nova. Eu pensei que eu podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui-me embora, disse ao Pai: dai-me o que é meu, dai-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem maior é meu Senhor, que me cura por amor. Eu pensei que eu podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. Aproveite esse momento O orgulho tomou e vá pedindo ao Pai que vá reconstituindo você, vai reconstituindo aquilo que ainda dentro de você te afasta dele. Confesse se você precisa confessar algo. Libere um perdão se você precisa liberar um perdão. Vá pedindo que o Pai te acolha novamente. O Deus Altíssimo está aqui e Ele te recebe mais uma vez. Ele não olha aquilo que você fez. Ele não está preocupado em como você chegou aqui. É do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Por amor, esse Pai nos cura. Por amor, esse Pai nos liberta. Deus Altíssimo e Senhor nosso, Tu conheces cada um de nós que estamos aqui agora. Recebe as orações, recebe as preces, acolhe essa pessoa que está participando dessa gravação agora. Que me cura, me restaura, me liberta, me transforma. E é tudo por amor. Esse Pai nos ama, esse Pai nos acolhe, esse Pai nos liberta. E tudo isso Ele faz porque nos ama. Estamos chegando ao encerramento dessa semana da cura, libertação das famílias e restauração dos lares. É claro que a nossa prece pela família continua. Nós paramos um momento para refletirmos sobre a família, sobre as situações ligadas à família e à restauração do lar.
Mas é claro que tudo isso continua. E durante essa semana, nós caminhamos em oração, em fé, em esperança, focados na restauração dos nossos lares, cura e libertação da nossa família é a nossa cura interior. Aprendemos que a família, ela é um presente sagrado, um projeto estabelecido pelo próprio Criador, desde o princípio de tudo, quando ele declara e pede que o homem e a mulher sejam uma só carne, unidos em amor e em propósito. Cada lar, o meu lar, o seu lar, ele foi pensado por Deus para ser um refúgio, para ser um lugar de paz, onde a presença dele habita e onde o amor é vínculo perfeito. A palavra dele nos lembra que quando nós colocamos o Altíssimo no centro do nosso lar, ele se torna nossa fortaleza e nosso abrigo. E é sobre essa cobertura espiritual que encontramos segurança, sabedoria, encontramos perdão, encontramos o amor. Em Cristo, nós temos esse modelo supremo de intercessão e mediação. E por meio dele, cada coração pode hoje ser renovado. E cada relacionamento com o Pai, com nós mesmos e com os outros, ser restaurado. Ele nos une o que foi separado. Ele cura feridas que o tempo não conseguiu sarar e faz florescer novamente o amor onde estava antes repleto de dor. Consagrar o nosso lar é mais do que uma cerimônia, um atendimento, um tratamento, é uma entrega diária. É decidir todos os dias servir a Deus com alegria, ensinar o bem, cultivar a fé, manter a oração como alicerce que sustenta as paredes da nossa casa. Onde há oração sincera, onde há luz, onde o nome de Deus é honrado, o mal não prevalece. Hoje nós encerramos essa semana de cura e libertação e pedimos que a força ativa, que o Espírito de Deus continue nos agindo em nossos lares, tocando cada coração, fortalecendo cada laço, conduzindo cada família à plenitude do amor divino. Que cada pai, que cada mãe, que cada filho reconheça que não estão sozinhos, pois o Deus Todo-Poderoso cobre cada um de nós com a sua presença e guia os nossos passos pelo caminho da paz. Que o lar de cada um se torne um altar vivo, onde Deus é adorado, onde Cristo é o mediador de cada relacionamento e o amor é a linhagem que une todos sob o mesmo propósito: viver para a glória do eterno e verdadeiro Deus Altíssimo. Agora, eu quero conduzir esse primeiro momento para, se ainda há algo em nós, na nossa família, na nossa casa, que esteja trazendo algum tipo de perturbação, que isso seja retirado agora. Portanto, se você quiser, você pode fechar os teus olhos para que a gente possa conduzir mais uma vez essa limpeza espiritual energética profunda. Então eu quero sugerir a você que você vá pensando, vá trazendo à sua mente as situações que ainda te incomodam, vá trazendo à sua mente aquilo que ainda está te incomodando, aquilo que ainda está te atrapalhando. E se estiver algo espiritual, negativo, trazendo a você algum tipo de incômodo, distúrbio, perturbação, isso será retirado e removido agora.
Portanto, eu quero mais uma vez apresentar ao Deus Eterno e Todo-Poderoso cada uma dessas pessoas que estão participando desse tratamento, desse atendimento. Eu peço que Deus Eterno, o Altíssimo, receba mais uma vez a Marina, a Maria Juscelia, a Maria Antônia, a Cláudia Elisa, a Tayla, a Cleia, a Lucelena, a Odila, a Vânia, a Thaís, a Maiara, a Maria Lúcia, o Daltron, a Ana Brígida, a Luana, a Cecília, o Anthony, a Raquel, o Jardel, o Josemar, a Ilse, a Lenira, a Maribel, a Ivanilde, a Ana Paula, a Maiara, o Bernardo, o Douglas, o Jorge Luiz, o Eduardo, a Maria Lúcia, a Marcilene, o Alexandre, o Anderson, a Gisele, o Janilson, o Everton, a Josiane, a Camila Andressa, o Rafael José, o Henrique Luiz, a Helenir, o Edemar, a Cláudia Abreu, a Maria Eugênia, a Gabriela, a Letícia, a Vera Lúcia, a Salete, o Diego Arturo, a Leda, a Isaura, o Leandro Reis, o Manuel, o Juscelino, a Terezinha, a Moara, a Vera Lúcia, a Priscila, a Sebastiana, o Reginaldo, a Sabrina, o Miguel dos Santos, o Marco Aurélio, o Jonathan, a Débora, o David Borba, a Adelaide, a Isolete, a Sheila, o Patrick, a Maridilce, o Volmir, a Maiara, a Ângela, o Raul, a Maria Dinalda, a Gislane, o Marino, a Maricleia, o Marino Leonardo, a Mariane, o Miguel, o Telmo, a Tânia, o Marcos Antônio, a Gabriela, o Marciel, a Renata, a Elizabeth, a Georgina, o Luiz, a Luciane, o Renato, o Martim, a Bibiana, o Hilário, a Graciela, a Ludmila, a Constança, o Vicente, a Xênia, o Gonçalo, a Juliana Gomes, o Rodrigo, o Joaquim, o Jonas, a Cirlei Gomes, a Ana Brígida, a Daniela, o Luiz Antônio, a Dauana, o Edson, o Rafael, a Isadora, a Anne, a Anabela, a Cristina, o Tiago, a Amanda, a Andriele, o Arthur, o Jean, o Josemar, o Antônio Martins, o Adilson, o José, a Valdíria, a Maria de Fátima, o Paulo Sérgio, a Sabrina, o André Luiz, a Janine, o Bernardo, o Henrique, a Maria do Carmo, o Everson, a Patrícia, a Vanilson, a Jaqueline, o Christian, o Henry, a Camila, a Alana, o Rafael, a Helenir, o João Gabriel, a Cláudia Martins, e eu também mais uma vez me apresento a Ti, Deus Eterno e Todo-Poderoso. E me permita, Senhor Deus Eterno e Todo-Poderoso, Altíssimo Senhor Deus, me conectar com as energias de cada uma dessas pessoas, psico, mental, energético, espiritual. Me permita, Senhor, me conectar com as minhas energias e com as energias de cada um deles, psico, mental, energético, espiritual. E se há ainda alguma perturbação, algum distúrbio, algo que não é divino na vida dessas pessoas e na minha vida, me permita, Pai, me conectar com cada um deles, psico, mental, energético, espiritual. Está feito, está feito, está feito. Ativar clientes, ativar clientes, ativar clientes. Eu sou ativar clientes, eu sou ativar clientes, eu sou ativar clientes. Ativar clientes, ativar clientes, ativar clientes. Está feito, está feito, está feito. E eu os desdobro agora, no nome do Deus Altíssimo, os corpos sutis de cada um desses, em 1, em 2, em 3, em 4, em 5, em 6, em 7. E dou ordem agora a toda obsessão, todo espírito de sofrimento, toda simbiose espiritual, toda presença espiritual negativa de ancestrais, todo Egum, Quiumba, Quinzila, magos negros, feiticeiros espirituais, demônios, servos astrais, entidades astrais negativas, íncubos, súcubos, daimons, e qualquer tipo de espírito, afronta espiritual, ataque, o devorador, espírito de morte, o acusador,
qualquer outro tipo de entidade que foi essa pessoa oferecida, que foi essa pessoa feito cabeça, que foi essa pessoa batizada, oferecida para essa entidade, agora tudo isso se afaste, seja quebrado, seja retirado, para que o único e soberano Deus, Altíssimo e Senhor nosso, reine na minha vida e na vida destes que está aqui sendo tratado. Portanto, todo obsessor, sofredor, simbiose, entidade tem que sair agora, pelo poder do Altíssimo Deus, pelo poder do nome e do sangue do nosso único mediador e intercessor Jesus. Ativar a apometria, ativar a apometria, ativar a apometria. Eu sou ativar a apometria, eu sou ativar a apometria, eu sou ativar a apometria. Ativar a apometria, ativar a apometria, ativar a apometria. Está feito, está feito, está feito. Mais uma vez. Obsessores, sofredores, entidades, saiam agora. Saiam agora. Ativar a apometria, ativar a apometria, ativar a apometria. Eu sou ativar a apometria, eu sou ativar a apometria. Eu sou ativar a apometria. Ativar a apometria, ativar a apometria, ativar a apometria. Está feito, está feito, está feito. Se há ainda alguma magia negativa, se há ainda alguma bruxaria, feitiçaria, goécia, magia negra, feitiço, encantamento, macumbarias, trabalho espiritual negativo, salgas, imposição de mãos, passes, consagrações, oferendas a entidades que não são divinas, que tudo isso seja quebrado, seja retirado, seja limpo agora. Que essa pessoa, que este espírito seja restaurado, que esta família seja restaurada, que esta ancestralidade seja restaurada. Ativar quebra de magia, ativar quebra de magia, ativar quebra de magia. Eu sou ativar quebra de magia, eu sou ativar quebra de magia, eu sou ativar quebra de magia. Ativar quebra de magia, ativar quebra de magia, ativar quebra de magia. Está feito, está feito, está feito. Decretos, karmas, votos, pactos, maldições, arquipadias, ligações negativas com ancestrais. Tudo isso está sendo limpo, está sendo retirado, está sendo restaurado agora. Ativar quebra de decretos, ativar quebra de decretos, ativar quebra de decretos. Eu sou ativar quebra de decretos, eu sou ativar quebra de decretos, eu sou ativar quebra de decretos. Ativar quebra de decretos, ativar quebra de decretos, ativar quebra de decretos. Está feito, está feito, está feito. Karmas, contratos kármicos, pecado de idolatria. Quando algo, alguém, alguma situação ou até mesmo alguma entidade espiritual é colocada acima de Deus, tudo isso está sendo quebrado, está sendo derrubado e volta a reinar a paz. Voltamos hoje para a casa do Pai e somos mais uma vez recebidos pelo Deus eterno e único, o Altíssimo. Ativar libertação do karma, ativar libertação do karma, ativar libertação do karma. Eu sou ativar libertação do karma, eu sou ativar libertação do karma, eu sou ativar libertação do karma. Ativar libertação do karma, ativar libertação do karma, ativar libertação do karma. Está feito, está feito, está feito. Retiro agora também chips, implantes, ovoides, bichos, larvas, miasmas, parasitismo, vampirismo, aparelhos parasitas, tudo aquilo que não é divino na vida dessa pessoa está sendo limpo, retirado agora. E ela recebe agora uma limpeza profunda. Eu também recebo esta limpeza profunda. Ativar limpeza profunda, ativar limpeza profunda, ativar limpeza profunda. Eu sou ativar limpeza profunda, eu sou ativar limpeza profunda, eu sou ativar limpeza profunda. Ativar limpeza profunda, ativar limpeza profunda, ativar limpeza profunda. Está feito, está feito, está feito. Deus eterno e todo-poderoso, Altíssimo Senhor Deus, aquele que é conhecido como Deus, que prospera, que traz abundância,
aquele que não nos deixa faltar nada, que é o nosso pastor que nos conduz, aquele que é o Deus que cura, que regenera, aquele que é o Deus que nos traz a paz, aquele que é o Deus que se coloca ao nosso lado, adiante de nós, acima, abaixo, dos lados, que é o Senhor dos exércitos, aquele que é conhecido como Jeová Jireh, que prospera, que traz abundância, aquele que é conhecido como o que cura e restaura. Se você precisa de uma cura física, de uma restauração física, esta cura, esta restauração física aconteça hoje, através do poder do Altíssimo Deus, Jeová Jireh, Jeová Rafá. Se você precisa encontrar harmonia nos teus pensamentos, que reine na sua vida o Deus da paz, Jeová Shalom. Se você precisa combater o mal que ainda aflige você, aflige sua família, aflige a sua casa, traz desconfortos, traz problemas, aqueles altares espirituais que ainda estão erguidos e que agora estão sendo todos derrubados pelo poder do Deus Jeová Sabaó, o Deus dos exércitos, aquele que batalha ao nosso lado. Altíssimo Senhor Deus, se alguém aqui precisa de uma cura e restauração física, que receba esta cura e restauração física agora. Situações ligadas a doenças, situações ligadas a problemas emocionais, psiquiátricos, situações espirituais que essa pessoa precisa de cura no espírito. Ativar cura e regeneração física, ativar cura e regeneração física, ativar cura e regeneração física. Eu sou ativar cura e regeneração física, eu sou ativar cura e regeneração física, eu sou ativar cura e regeneração física. Ativar cura e regeneração física, ativar cura e regeneração física, ativar cura e regeneração física. Está feito, está feito, está feito. Se há ainda algum laço espiritual, energético, negativo que precisa hoje ser cortado, que esse laço energético, espiritual seja cortado agora. Tudo aquilo que te prende ainda a padrões negativos, tudo ainda aquilo que prende você a padrões energéticos, espirituais, nós ancestrais, tudo isso está sendo cortado, quebrado, retirado agora. Padrões de escassez, padrões de pobreza, padrões de pensamentos limitantes, doenças que se repetem no núcleo familiar, situações que você não consegue buscar um auxílio, uma ajuda, uma explicação. Tudo isso está sendo cortado, quebrado, retirado agora. Ativar corte energético, ativar corte energético, ativar corte energético. Eu sou ativar corte energético, eu sou ativar corte energético, eu sou ativar corte energético. Ativar corte energético, ativar corte energético, ativar corte energético. Está feito, está feito, está feito. Padrões, situações, pessoas que passaram pela sua vida, parentes, familiares, pessoas em ambientes de trabalho, pessoas em ambientes religiosos, igrejas, pessoas com quem você se relacionou fisicamente ou no ambiente, e que a energia dessas pessoas ainda está com você. Tudo isso é limpo agora. E eu entrego e recebo esse divórcio energético mais uma vez. Ativar divórcio energético, ativar divórcio energético, ativar divórcio energético. Eu sou ativar divórcio energético, eu sou ativar divórcio energético.
Eu sou ativar divórcio energético. Ativar divórcio energético, ativar divórcio energético, ativar divórcio energético. Está feito, está feito, está feito. Se o seu corpo físico precisa de alguma restauração, que seja restaurado agora. Corpo físico, cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Corpo etérico, cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Corpo astral, cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Corpo mental inferior, cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Corpo mental superior, cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Corpo búdico, cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Corpo átmico, cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Peço agora ao Deus eterno e todo-poderoso, o Altíssimo, se há ainda alguma situação do passado que prende você, que isso seja curado agora. Se há ainda alguma memória uterina negativa, que seja limpa agora. Situações da infância, adolescência, vida adulta, seja tudo isso limpo, restaurado agora. Situações de vida simultânea, ligações com ancestrais que sejam negativos, que seja tudo isso reparado agora. E se há ainda alguma alma sintonizada, que esta alma sintonizada, essa ligação com essa alma sintonizada seja quebrada agora. Eu peço isso no poder do eterno e verdadeiro e altíssimo Deus, e através do sangue, do nome do nosso mediador, do nosso intercessor, o Jesus Cristo, que pelo sangue nós sejamos lavados, pelo sangue sejamos restaurados, porque como diz a tua palavra, e nós cremos nisso, quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus Altíssimo, mandastes o teu Filho, para que através do Filho nós fôssemos libertos e pudéssemos mais uma vez nos conectar a Ti. E que isso aconteça agora. Está feito, está feito, está feito. Em você agora eu canalizo para você e recebo também esta canalização da prosperidade verdadeira e da abundância, os caminhos abertos, e que você possa realizar, manifestar e cocriar todos os teus desejos. E que os pontos de luz do seu corpo físico, mental e espiritual sejam agora harmonizados, sejam agora libertos e limpos e sintonizados com a sua imagem e semelhança com o Pai. Está feito, está feito, está feito. Se você puder, feche os teus olhos e vai iniciando um processo de respiração. Respire pelo nariz, segure um pouco o ar e vá soltando o ar pela boca. Respire pelo nariz. Sinta a presença do Altíssimo Senhor Deus se aproximando. Como o pai da parábola do filho pródigo, hoje esse pai te acolhe mais uma vez, te recebe. Eu peço que você vá visualizando
Este Pai que agora avista você de longe, independente de como você está hoje, esse Pai, Ele olha você de longe. O Altíssimo Deus, como Ele quiser se manifestar para você agora, Ele se manifeste. Numa pessoa, numa imagem, numa sensação, numa luz muito forte. Que o Deus Altíssimo se manifeste a você agora. E você pode sentir esse Pai que te avistou de longe, teve pena, correu e te abraçou e te beijou e está fazendo isso agora. O Deus Altíssimo, Ele te avista de longe, corre em direção a você e vai te abraçando, te acolhendo. E Ele vai dizendo aos empregados, aos servos, aos anjos de Deus: depressa, tragam uma veste comprida melhor e vistam-no com ela. O Deus eterno e todo-poderoso dá ordem aos seus anjos para que vão ao seu encontro agora e te vistam com a melhor roupa. Não uma roupa material, mas uma roupa, uma veste espiritual. Porque nesta veste que você foi lavado pelo sangue, pelo Filho, e agora você pode se apresentar diante de Deus novamente. Faça essa experiência com o Todo-Poderoso e receba-o como o seu Deus Altíssimo e Senhor. Como é bom quando nós sentimos esse abraço, esse acolhimento de Deus. E independente como Deus está se manifestando a você agora, através de uma imagem, através de um pensamento, através de uma força, de uma sensação profunda. E eu peço que a força ativa de Deus, o Espírito dele, desça sobre você agora e te preencha. Aquela angústia que você sente, você não sente mais. Aquela ansiedade que você estava sentindo, ela cai por terra. Aquelas depressões, acusações, elas são derrubadas agora. Aquele medo é transformado em coragem. Porque hoje o Altíssimo vem e te acolhe novamente. Fazendo essa experiência com o Pai. Deus está diante de você agora. Deus está em espírito dentro de você agora, te reconstituindo, te preenchendo, te transformando, te curando, libertando. Altíssimo Senhor Deus, eu peço permissão para que uma gota do sangue do teu Filho caia sobre a cabeça de cada um de nós agora, curando, libertando, limpando, restaurando por completo. Se você tem pedidos para fazer, faça agora. Eu intercedo também pelos pedidos que foram colocados para esse encerramento dessa semana da família. Tem pessoas que pediram por libertação e cura. Tem uma pessoa aqui que pediu por prosperidade e abundância. Teve uma pessoa que apenas pede e agradece. Tem outra que cita e pede
e intercede por todos nós que fizemos essa semana. Tem outro que apresenta os seus pedidos ao Pai, colocando todas as situações, as libertações que ele busca. Tem outra pessoa aqui que agradece por tantos que já passaram pela sua vida e a fizeram, inclusive, manifestar o seu amor próprio. Independente dos pedidos que estão por escrito, apresente você também agora os teus pedidos a esse Pai que está diante de você, que está dentro de você, que preenche todos os espaços da sua vida. Eu vou pedir agora que o Deus eterno e todo-poderoso coloque em você a armadura dele. Pois agora nós vamos fazer um passeio, uma viagem com esse Deus eterno e todo-poderoso. E eu vou pedir que você vá trazendo à sua mente agora a sua casa. E a sua casa, ela vai se manifestando na sua frente. Traga a imagem da sua casa em pensamento. A sua casa está diante de você agora. O seu apartamento, o lugar que você mora. Cada parede, cada cômodo, cada espaço que guarda lembranças, conversas, emoções. Vá andando pela sua casa em pensamento. Vá lembrando das situações que você passou nesse ambiente. Talvez alguma memória não muito boa venha à sua mente, mas essas memórias de parede precisam ser limpas hoje. Essas lembranças, essas emoções precisam ser limpas hoje. Se você desejar, vá trazendo também à sua mente outros ambientes que estão ligados a você. Às vezes um ambiente da sua empresa, do seu negócio próprio, do seu comércio. Às vezes o ambiente da casa de uma outra pessoa, de um outro familiar, que você sabe que essa casa precisa muito da presença de Deus também. E mesmo que vá alterando na sua mente essas imagens, não tem problema. Porque Deus coloca agora todos os seus anjos dentro desta casa, deste apartamento, desses ambientes que estão ligados a você. Vá visualizando uma luz suave e profunda invadindo cada ambiente da sua casa, do seu comércio, do seu negócio, do seu trabalho. Essa luz vem do próprio Deus, que é Espírito, e tudo que Ele toca é transformado. Nesses ambientes tem pessoas, e essas pessoas estão também sendo tocadas e transformadas agora. Vá sentindo o vento do Senhor entrando pela porta.
Ele vai soprando, varrendo toda a tristeza, toda a angústia, todo o mal que tentou se levantar contra esta família, contra este ambiente, contra as pessoas desse lugar. Vá percebendo o ar mudando, a paz, o alívio, o vento do Espírito removendo o que não vem de Deus, discórdias, ressentimentos, escassez, sentimentos de culpa, solidão. Ele vai trazendo nova vida, novo ânimo, nova atmosfera. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes ambientes, pessoas, famílias, para que vivam vai limpando memórias de doença, memórias de vício, memórias de escassez, vai limpando aquela memória de traição, vai limpando aquela acusação, vai limpando, Espírito de Deus, esta casa, este ambiente, esta empresa, este comércio, esse negócio. Renovando a comunhão, renovando a tua presença, Espírito de Deus. Deixe Deus reorganizar o que estava fora do lugar. Sinta o seu coração sendo tomado por esse amor, por essa paz que vem do trono e vem do reino. Pela minha autoridade espiritual, eu te peço, Pai, entra nesta casa, renova esta família, purifica este lar, esta empresa, este comércio, esse negócio. Permanece conosco e faz de cada canto um altar de adoração ao teu nome. E dou ordem agora de que tudo que não é de Deus, que não é do Altíssimo Senhor, saia agora. A sua casa, a sua família, o seu lar estão sendo restaurados agora. Ativar limpeza profunda de ambiente, ativar limpeza profunda de ambiente, ativar limpeza profunda de ambiente. Eu sou ativar limpeza profunda de ambiente, eu sou ativar limpeza profunda de ambiente. Eu sou ativar limpeza profunda de ambiente. Ativar limpeza profunda de ambiente, ativar limpeza profunda de ambiente, ativar limpeza profunda de ambiente. Está feito, está feito, está feito. Convido a você agora a se colocar diante de Deus com o coração aberto, espírito humilde. E vamos mais uma vez buscar a cura e a libertação não apenas para nós, mas também para toda a nossa ancestralidade. Aqueles que vieram antes de nós e que somos muito gratos a eles, mas também sabemos e entendemos que pode ter acontecido os equívocos, erros, e que isso muitas vezes ressoa ainda em cada um de nós. Senhor, nós reconhecemos que em nossas famílias podem existir heranças espirituais, padrões negativos, ciclos de dor, destruição que atravessaram gerações.
mas em Ti nós encontramos libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E esta libertação hoje se expande por toda a nossa ancestralidade, aqueles que vieram antes de nós. Declaramos a quebra de toda maldição, de todo peso hereditário, de toda influência maligna, de todo altar espiritual erguido contra a nossa linhagem. Pedimos, Pai, que pelo poder do Teu Espírito sejam quebrados agora laços de negatividade, ciclos de enfermidade, padrões repetidos de fracasso, opressão, divisão, vícios, violência, toda idolatria, pois só o Senhor é digno de adoração, e rejeitamos tudo que ocupe o lugar de Deus em nossos corações. Que seja arrancado agora pelo sangue precioso do Filho todo altar negativo, toda raiz de pecado, idolatria que contaminou nossas gerações. Com fé no único mediador, aquele que derramou seu sangue, queremos também nesse momento apresentar diante do trono de Deus o nome dos nossos irmãos, familiares, parentes, amigos que já partiram desta vida. Senhor Deus eterno e todo-poderoso, Altíssimo, por meio do Teu único Filho, o nosso mediador intercessor, eu apresento a Ti, Pai, nesse momento, o Olívio, a Paulina, a Maria, o Aldo, o Davi, o Dionísio, a Maria Carolina, o Adelino, a Eclair Borges, o José Luiz, o Josir Mauro, a Maria Silveira, o Clóvis Borges, o Carlos Guilherme, o José Gilmar, a Tereza, a Lúcia Petrolina, a Alzira, a Dalva, a Bárbara Gisele, o Osvaldo, o Naldar, a Nelly, a Romilda, o João Batista, a Maria da Aparecida, o Emanuel Bernardo, a Júlia Franco, a Ofélia, o João Tempesta, Aparecidos falecidos, te apresento os falecidos da família Pazim, De Ross, Toqueto, Dala Jacomassa, a Mary Terezinha, o Valdir de Ávila, o José Mauro, o João Fernando, a Sari. Te apresento a Maria Bernadette, a Antônia, o André, o Marcos Siqueira, o João Ricardo. Te apresento o Hugo, a Enair, o Sebastião, a Elvira, o Alfredo, o Rodolfo, a Júlia, o Paul, a Isaura, a Luana, o Ari, o Luiz Marcolan, a Terezinha. Eleve você também agora o seu pensamento e apresente ao Deus Eterno Todo-Poderoso os falecidos da sua família, aqueles que vieram antes e que já nos antecederam diante da casa do Pai. Estamos buscando essa cura da nossa ancestralidade.
Temos irmãos falecidos aqui que precisam da nossa ajuda e pedimos ao nosso intercessor, o único e poderoso, que pelo sangue derramado no madeiro, esses irmãos também sejam acolhidos, sejam auxiliados, ajudados. Pedimos ao Cristo que nos libertou, que também liberte esses nossos irmãos falecidos e liberte toda a nossa ancestralidade, que vem pelo pai, que vem pela mãe. Coloque também os nomes, você, dos teus falecidos, independente se eles foram lidos aqui. Ativar a apometria para desencarnados falecidos, ativar a apometria para falecidos, ativar a apometria para falecidos. Eu sou ativar a apometria para falecidos, eu sou ativar a apometria para falecidos, eu sou ativar a apometria para falecidos. Ativar a apometria para falecidos, ativar a apometria para falecidos, ativar a apometria para falecidos. Está feito, está feito, está feito. Entregamos cada um desses nomes, os nomes desses falecidos que essa pessoa está trazendo na sua mente agora, e colocamos todos esses nomes, esses falecidos, nas tuas chagas, Jesus, nosso único mediador, o Filho, e que no sangue que brotou do madeiro, sejam todos eles agora resgatados, transformados, limpos, libertos, curados, elevados até a casa do Pai, recebidos pela justiça divina. Se algum desses irmãos ainda está preso na crosta terrestre, eu dou ordem que se renda e vá para o Cristo que intercede, media e te leva para a casa do Pai. Se ainda algum espírito preso no pecado, na materialidade, que seja recebido pelo eterno e verdadeiro Deus agora. Se ainda algum irmão falecido está afligindo como obsessão qualquer um de nós, que este irmão falecido seja encaminhado agora. Toda a nossa ancestralidade está sendo curada, está sendo liberta, está sendo limpa agora. Nesta semana da família, precisamos também lembrar daqueles que vieram antes de nós, reconhecer e honrarmos a nossa ancestralidade. Sim, Senhor Deus, somos gratos por estes nossos irmãos que vieram antes de nós. E te entregamos cada um deles agora, Pai. E que todos nós, vivos, e os nossos irmãos falecidos sejam os libertos agora. Se sobre você ainda estava alguma maldição vinda desses ancestrais, essa maldição está quebrada agora. Se sobre você está ainda alguma limitação, algum pensamento limitante que veio também desses ancestrais, tudo isso está quebrado agora. A prosperidade, a abundância volta ao fluxo normal, conforme Deus pensou assim. E esses nossos irmãos falecidos são agora resgatados, encaminhados, limpos, curados, transformados.
e aqueles que já estão diante do trono de Deus, que continuem a sua evolução, que continuem a sua vida espiritual. Toda herança negativa seja transformada em bênção. Que a nossa ancestralidade e linhagem seja completamente restaurada, limpa, iluminada pela tua presença. E que a partir de agora um novo ciclo comece. E através de cada um de nós um novo ciclo começa agora. E a sua família está sendo curada, o seu lar sendo restaurado e a sua vida sendo transformada. Está feito, está feito, está feito. Eu vou pedir agora que você abra os teus olhos e agora nós vamos consagrar, ativar, energizar a água, o óleo e o sal. Este óleo você vai usar para a unção da sua casa, você vai se ungir, ungir as outras pessoas, ungir os ambientes, ungir os objetos. Esta água você vai tomar e você vai dar também para as pessoas da sua família. Você pode também levar esta água para outras pessoas que você sabe que precisam muito desta cura e libertação. E o sal você pode usar tanto para usar, inclusive, no condimento, né, das suas refeições, no preparo dos alimentos, como você também pode usar o sal para limpeza, proteção, revestimento do ambiente, tantas outras formas que nós podemos usar esses elementos, essas criaturas de Deus para nosso benefício e para que a energia possa fluir. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte de toda bênção, proteção e poder, neste momento consagramos diante de Ti estes elementos e criatura, a criatura óleo, a criatura sal e o elemento água. Que este óleo seja separado para o propósito santo, que ao ser usado para ungir pessoas, objetos, casas, ambientes, representa o fluir do teu espírito, trazendo cura física, fortalecimento, restauração, libertação, marca de proteção. Como foi usado pelos profetas e pelos apóstolos para abençoar e consagrar, que este óleo seja sobre tua ordem e poder, veículo e sinal de tua presença, quebrando todo jugo, toda enfermidade, todo padrão negativo e trazendo o renovo divino. Que sobre toda a cabeça ungida seja declarada a tua vitória e restauração completa. Como diz na tua palavra, está alguém entre vós doente, que chame os presbíteros da igreja e estes orem sobre eles, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Que este sal, separado e consagrado, seja um instrumento de purificação, proteção, restauração dos lares, ambientes e trabalhos. Ao ser utilizado, que represente aliança contigo, banindo todo o mal, toda a contaminação, toda a influência negativa. Que traga sabor de vida nova, assim como Jesus nos ensinou. Vós sois o sal da terra. Que todo lugar onde esse sal seja colocado, ou seja usado, esteja sobre tua cobertura, livre de todo o poder das trevas, inundado pela tua luz. Consagramos também esta água, símbolo da pureza e renovação,
que ao ser utilizada no consumo, na limpeza ou para a bênção dos alimentos, preparação dos alimentos, seja veículo de restauração, cura, libertação, renascimento espiritual e físico. Que toda pessoa que dela beber ou se lavar seja fortalecida, purificada, renovada. E como lemos na tua palavra, então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Senhor, faz com que estes elementos e criatura se tornem extraordinários sobre tua ação. Que todo o uso do óleo, do sal e da água gere bênção, limpeza espiritual profunda, proteção, quebra de padrões negativos, cura integral e restauração. Declaramos sobre ele a tua santidade. Colocamos sobre o nome e poder de Jesus para a glória do Altíssimo. Está feito, está feito, está feito. É tudo muito poderoso isso que nós estamos aqui agora fazendo. E que bom que você participou dessa semana de cura e libertação completa. Que bom que você esteve aqui, que bom que você participou. E encerrando agora essa semana de cura e restauração da família, de restauração dos lares. Estou muito feliz pela participação de todos, né? Estou muito contente, está muita energia fluindo aqui. Então, assim, até um pouco, até o corpo muitas vezes sente, né? A energia fluindo. Eu quero agora fazer um último decreto espiritual para te auxiliar, para te ajudar e para te trazer ainda mais cura, libertação e restauração. Em nome do Deus Altíssimo, eu decreto sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a minha família, sobre a sua família, sobre o meu lar, sobre o seu lar, sobre os filhos e todas as gerações. Que o Senhor volte seu olhar sobre nós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Que cada área da nossa vida seja iluminada pela graça e pela presença de Deus. Declaro que todo o peso espiritual, toda enfermidade, toda angústia, qualquer padrão negativo, maldição, sejam quebrados e dissolvidos agora perante o poder de Deus. Eu decreto que o meu lar, o seu lar, está restaurado. Há reconciliação, unidade, proteção divina, prosperidade. Que o amor seja nosso fundamento e paz, nosso abrigo. Que os filhos sejam abençoados e guardados na luz e no caminho do Senhor. E que cada família aqui seja um reflexo da glória de Deus. Eu bem sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, assim nos diz o Senhor. Declaro que os planos de Deus se cumprirão em minha vida, em minha família. Os planos de Deus se cumprirão na sua vida, na sua família agora. Não somos definidos por dores passadas, nem por heranças negativas, mas pelos planos eternos do Pai que nos ama. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está no nosso mediador, no nosso intercessor, no Filho, no Cristo Jesus. Somos mais que vencedores em todas as situações, pois o Espírito de Deus intercede por nós e habita conosco. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Renovamos a nossa mente, nos transformamos para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não nos conformamos com os padrões desse mundo, mas vivemos pela fé, pela esperança e pelo amor. Servimos uns aos outros com alegria, humildade, dedicação, sendo instrumentos de cura, libertação e restauração para todos
ao nosso redor. Sou muito grato a toda a espiritualidade que nos acompanhou ao longo desta semana de intercessão, de cura, de libertação pelas famílias. Sou muito grato a você que acreditou, que está participando, que sempre participa dos atendimentos coletivos. Fique atento aos atendimentos, fique atento aos atendimentos de novembro, que logo vou divulgar também, caso você deseje participar. Se você precisa de algum auxílio, se você precisa de uma consulta, se você precisa de um atendimento individual, me procure, me chame, venha buscar também seu atendimento individual, caso você precise. E que o eterno e verdadeiro Deus nos acompanhe nessa caminhada, nessa cura e libertação, em todo esse processo que nós estamos vivendo de cura e libertação. Assim, decreto em minha vida, em minha família, decreto na sua vida, na sua família. O meu lar, o seu lar estão sob a bênção, proteção, restauração completa do Senhor dos Exércitos. Tudo está consagrado ao Deus vivo, que vela por nós e jamais nos abandona. Está feito, está feito, está feito. Vida tem pra te dar. Saber, em qualquer segundo tudo pode mudar. Fazer sem esperar nada em troca. Correr sem se desviar da rota, acreditar no sorriso e não se dar por vencido. Querer mudar o mundo ao seu redor. Saber que mudar por dentro pode ser o melhor. Fazer sem esperar nada em troca. Vencer é recomeçar. Quando o sol chega, quando o céu se abre, saiba que estarei aqui. Vamos cuidar mais da gente. Vamos pensar diferente, porque daqui só se leva o amor. Daqui só se leva